Alô, galera de cowboy. Tô zoando. Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam bem, a família de vocês também. E vamos lá, então, para mais uma aula de geografia, seguindo aqui o nosso cronograma. Bom, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. E abrir. Ok. Bom, temos aí, na semana passada, nós finalizamos o capítulo 10, né? Então, estamos no livro 4, frente 1, capítulo 10, finalizamos na aula passada, e essa aula, então, hoje vamos iniciar o capítulo 11, que também vai ser dividido em algumas partes, 2 ou 3, por isso chamei aí de parte 1, tá? O capítulo 11, regiões e regionalização do espaço brasileiro. Né? Então, hoje nós vamos falar um pouco do que é região, né? O que é regionalização e como foi feita a regionalização do Brasil, quantas regionalizações aí existem, na verdade são muitas, mas a gente vai falar de algumas. Para começar, a gente vai falar, antes, na verdade, para começar, eu vou colocar aqui um cronômetro para não deixar a aula de vocês com 50 mil horas. Vamos lá, para eu ir acompanhando aqui o tempo. Então, a gente vai começar com os conceitos, né? A conceituação de região e regionalização. Então, o que é uma região, né? A região é uma área do espaço que apresenta algumas características comuns, uma certa homogeneidade, né? Então, um conjunto de áreas, um espaço com características comuns. Essas características, na verdade, as regiões, elas vão variar de acordo com critérios que estão sendo considerados para defini-la. Né? Então, se eu adotar, por exemplo, um critério da homogeneidade ou da semelhança de características da vegetação, eu vou ter uma determinada região. Se eu adotar como critério as características sociais, socioeconômicas, eu vou ter uma outra região se formando, se delineando, né? Então, as regiões, elas apresentam uma certa homogeneidade de acordo com critérios, diferentes critérios que a gente usa para definir, tá? E aí nós temos, então, a regionalização. A regionalização é a aplicação dos critérios na definição das regiões. Né? Então, quando eu divido um território em diferentes regiões, eu estou regionalizando o local, regionalizando aquele território. Né? A regionalização, então, é reunir ou organizar unidades de um determinado espaço de acordo com critérios. Então, como eu disse anteriormente, eu posso usar critérios naturais, eu posso usar critérios econômicos, sociais, históricos, entre outros vários critérios que eu posso adotar, e de acordo com o critério que eu adoto, eu vou ter diferentes regionalizações, diferentes regiões se formando, né? Mesmo que sejam no mesmo território. Vocês vão conseguir visualizar isso daqui a pouco, quando a gente trazer essa lógica para o território brasileiro, tá? É importante para o planejamento de políticas públicas, principalmente, né, quando a gente diz respeito, então, à regionalização de um país. Né, existem características próprias de cada região. Exatamente por isso se formam as regiões, porque existem características diferentes, né, entre elas. E as políticas públicas destinadas, então, dirigidas àquelas áreas, a essas regiões, elas têm que ser específicas para as necessidades daquela região. Né? Isso, então, possibilita a intervenção do governo de forma mais específica, no intuito de amenizar as eventuais diferenças e os eventuais problemas de cada região. Né? Então, por exemplo, já dando spoiler aí da regionalização brasileira, mas quando eu falo da região Nordeste, as políticas públicas que precisam ser destinadas para lá não são as mesmas que são destinadas, por exemplo, para a região Centro-Oeste. Existem particularidades socioeconômicas naturais de cada região, por isso as políticas públicas elas também têm, elas vão divergir, né? Vamos falar um pouco, então, da questão, já que a gente vai falar de regionalização, mais especificamente do território brasileiro, vamos entender como foi essa integração do território nacional, né, a integração do nosso território, do nosso país e a divisão territorial do trabalho. Né? Então, o território, ele está integrado, né, é um território de um mesmo país, porém, existiu, né, uma divisão no processo aí de
do desenvolvimento da agricultura, posteriormente o desenvolvimento urbano industrial, que separou aí, dividiu esse território de acordo com características muito específicas no processo de colonização e de posterior industrialização e urbanização, né? Então nós temos aí uma transição de uma economia predominantemente agroexportadora para uma economia urbana industrial, né? Apesar de continuarmos produzindo bens primários para exportação. Apesar de sermos predominantemente ainda agroexportadores, porque exportadores de produtos primários, vamos colocar assim, né? Porque o que a gente mais exporta é produtos agrícolas e minerais, são produtos primários. Isso a gente não deixou de fazer, né? Mas houve essa transição, inclusive cultural, dentro do nosso país, né? Dessa transição do rural para o urbano industrial, né? E com isso, então, o processo de integração para favorecer o desenvolvimento da economia interna, né? Então, houve lá na década, principalmente meados da década de 60, que é justamente quando a gente, na verdade, esse pontapé inicial do processo de industrialização, a indústria já vinha se desenvolvendo há um tempo, né? Mas ela ganha força, então, na década de 50, 60, e na década de 60 há esse grande projeto governamental de integração do território, né? De fazer com que todo o território nacional estivesse interligado, estivesse conectado, digamos assim, principalmente por vias, né, por rodovias, para que todos pudessem, então, participar, todas as regiões pudessem participar desse processo de desenvolvimento da economia interna, né? Todas as regiões do país passaram a participar efetivamente da economia urbana industrial, porém com papéis diferentes, né? Então nós temos todas as regiões do país participando efetivamente desse processo de transição do agroexportador para o urbano industrial, mas com papéis diferentes, né? E aí a gente tem a divisão do trabalho. A gente sabe, por exemplo, que a região sudeste, ela fica predominantemente com a concentração da atividade industrial, né? Enquanto, por exemplo, norte, centro-oeste vai desenvolver, então, matéria-prima, vai continuar, né, extraindo matéria-prima para fornecer para a região sudeste. Enfim, existe essa divisão do trabalho entre as regiões, certo? Cada região adquiriu um papel para a manutenção da totalidade na economia nacional, né? Então, nesse intuito de impulsionar a economia interna, cada região, então, ela adquire, então, esse papel, né, para manter a totalidade dessa economia, cada um fazendo o seu papel, cada um com a sua função específica, desse âmbito da divisão territorial do trabalho. Falando, então, aí, né, da região e da divisão nacional do trabalho, da divisão territorial do trabalho, o meio natural é sempre modificado, então, já num contexto um pouco mais amplo, né, para a gente compreender esse processo. O meio natural ele é sempre modificado pelo homem de acordo com as suas necessidades e possibilidades, né? Então, de acordo com aquilo que temos disponível e daquilo que precisamos gerar, criar, nós, então, modificamos o território, modificamos o espaço onde vivemos, né? Destacamos o determinismo ambiental. Na verdade, isso vai ter uma grande influência, né, das condições naturais. Essa forma de transformar o espaço vai estar relacionado com as condições naturais de cada local. As regiões estão todas interligadas de alguma forma, né? Porém, o capitalismo estimula a repartição dos papéis no sistema produtivo global. Então, por mais que estejam interligados as regiões, cada região vai fazer uma parte do trabalho, digamos assim, né? Algumas regiões produzem produtos primários ou manufaturados e trocam suas produções, né? Então, aquele que produz produto primário produz aquilo que aquele que produz manufaturado a partir das indústrias precisa. Então, essa região que produz produto primário entrega esse produto primário para esses locais que produzem manufaturados, que, por sua vez, entregam para essa região que só produz produto primário, porque eles ali não produzem manufaturados. Por isso, então, troca de produção, né? A repartição da produção, damos o nome de divisão do trabalho, né? Então, essa divisão, enquanto um produz
a matéria-prima, o outro industrializa, processa essa matéria-prima e depois vende para esse local que só vende matéria-prima, enquanto quem vende matéria-prima vende para quem tem indústria essa matéria-prima, certo? Uma divisão do trabalho por regiões, utilizamos o conceito de divisão territorial do trabalho, certo? Portanto, e aí só para um esclarecimento com relação ao conceito, né? Podemos, portanto, fazer a regionalização a regionalização brasileira baseada na divisão territorial do trabalho do Brasil, que é muito útil para entendermos as melhores ou piores condições de vida em cada região do Brasil e do mundo. Né? Então, nós podemos, um dos critérios, por exemplo, que podemos adotar para regionalizar o território é justamente esse, né? A da divisão territorial do trabalho. Cada região está exercendo uma função, cada região vai se caracterizar como uma região dentro dessa regionalização que tem como critério principal a divisão territorial do trabalho. Mas esse é apenas um exemplo, tá? No Brasil, definimos, então, partindo desse princípio, né? Definimos 3 complexos regionais no país, também chamados de complexos geoeconômicos, que são a região Centro-Sul, Nordeste e Amazônia. Nós vamos falar dessas regiões que partem, então, da divisão territorial do trabalho como critério principal. Mas existem outras formas de regionalizar o território, né? E aí, olha só, nós temos as regiões, as diferentes formas de regionalizar o território, nós temos, como acabamos de ver, né? Essa regionalização que leva em consideração a divisão territorial do trabalho foi elaborada pelo professor Pedro Pinchas Geiger, as regiões geoeconômicas, então nós temos aí a região da Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Mas existe também a regionalização do IBGE, né? A regionalização do IBGE que divide o território em regiões administrativas. E aí nós temos 5 regiões. Região Norte, região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Essa é a mais conhecida, é a mais utilizada, é a que está na mídia, é a que, né, a gente encontra na maioria das vezes nos nossos próprios livros didáticos, quando a gente está falando das diferentes regiões do Brasil, é a do IBGE que a gente vai encontrar. E a regionalização do professor Milton Santos, né, dos 4 Brasis. Então, nós temos a região amazônica, a região Nordeste, Centro-Oeste e região concentrada. Essa região concentrada abrange o que seria para o IBGE a região Sudeste e a região Sul, certo? Vamos começar então falando um pouco das 5 regiões do IBGE. Depois a gente vai chegar lá na região, de acordo com a divisão territorial do trabalho, né, dos 3 Brasis, do professor Pedro Pinchas Geiger. Mas, começando aí então pelas 5 macro-regiões do IBGE, o critério utilizado pelo IBGE para realizar essa regionalização são critérios políticos administrativos, né? E aí, então, é dividido o território nessas 5 regiões, como já mencionamos anteriormente, que sofreu algumas alterações ao longo dos anos, né? Então, em 1977, primeiro de tudo não, né? Mas num momento aí de algumas décadas atrás, nós temos a divisão do Mato Grosso, né? Então, o Mato Grosso antes era uma coisa só, mas não havia essa divisão do Mato Grosso do Sul, né? Em 1977 acontece essa divisão e aí o estado do Mato Grosso, que era uma coisa só, se divide em 2, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Em 1981, nós temos aqui o estado de Rondônia, né, passando a fazer parte, então, do Brasil. Em 1988, os estados de Roraima, Amapá, o estado do Tocantins também é incorporado aí à região norte, né, porque também o Tocantins era uma coisa, na verdade não existia o Tocantins até 88, né? Nós tínhamos o estado de Goiás, era uma coisa só, e aí Goiás é dividido, ficando então ao sul Goiás e ao norte Tocantins, que passa a fazer parte então da região norte do país também, por conta da semelhança política, social, econômica e, de certa forma, até
a natural nem tanto, né? Mas seguindo os critérios do IBGE, o IBGE, então, resolve adicionar essa parte do território que anteriormente era uma coisa só Goiás, que fazia parte do Centro-Oeste, passa a fazer parte do Norte, tá? Então, a gente tem algumas transformações nessa regionalização, conforme a uma mudança política, político-territorial, né, do espaço aí dos estados brasileiros. Lembrando, então, que a regionalização do IBGE segue a divisão política dos territórios dos estados brasileiros, né? Então, a gente tem essa delimitação dos estados como um todo fazendo parte de uma determinada região. Por que eu estou falando isso? Porque os complexos regionais ou regiões geoeconômicas, por exemplo, não obedece essa divisão, essa regionalização não obedece os limites políticos da divisão dos estados. Então, por exemplo, aqui, né, Minas Gerais, a maior parte de Minas Gerais está na região centro-sul, mas o norte de Minas Gerais faz parte da região nordeste. Então, não há essa, não é seguido, né, esses limites territoriais dos estados. Essa é uma região, então, né? São 3 Brasis. Aqui a gente tem Centro-Sul, Nordeste e Amazônia, justamente seguindo essa lógica da divisão territorial do trabalho. E aí nós temos aqui essa regionalização do território brasileiro, elaborada pelo professor Pedro Pinchas Geiger, com características que seguem, então, né, como critério, características internas comuns, como a história, a economia e dinâmicas da natureza. Né? Então, aqui fica muito claro, por exemplo, porque a gente sabe que o sul do Tocantins tem muito mais característica natural, né, semelhante a Goiás, Mato Grosso, do sul, do que da região norte, né, ou da região da Amazônia, que seria de floresta amazônica. E no sul do Tocantins a gente tem cerrado. O norte de Minas Gerais tem características muito mais semelhantes, próximas do sertão nordestino do que aqui a região sudeste, todo o litoral, que tem predomínio de Mata Atlântica, por exemplo, né? Mas não apenas a característica da natural, né? Não só as dinâmicas da natureza, mas também a economia e a história são levados em consideração nessa regionalização, bem como já discutimos anteriormente, a divisão territorial do trabalho, tá? Não segue os limites dos estados, nem sempre, quase nunca, na verdade, aqui, né, a gente consegue observar isso, e evidencia as disparidades econômicas e sociais entre os complexos regionais. Né? Então, a gente vê essa disparidade econômica, essa desigualdade entre as regiões, né? Uma vez que, por exemplo, o Centro-Sul corresponde a 27% apenas do território, né? Não tem a maior parcela do território, a região Centro-Sul, porém, possui 60% da população brasileira vivendo aqui nessa região e é responsável por 80% do PIB nacional, né, da riqueza produzida no Brasil. Não que isso seja algo tão bom e transformador na vida das pessoas que vivem nessa região, porque a gente sabe que o PIB, essa riqueza toda, está concentrada na mão de algumas pessoas. Então, nós temos a pobreza aqui presente, assim como no Nordeste, como no Norte, por exemplo. Né? Mas existe uma maior concentração de pessoas e uma maior concentração de pessoas com dinheiro aqui na região Centro-Sul, certo? E aí nós vamos falar um pouco sobre os 4 Brasis, essa terceira regionalização aí que eu apresentei para vocês, que foi elaborada a partir de pressupostos teóricos e metodológicos do professor geógrafo, um dos mais importantes do Brasil, reconhecido internacionalmente, professor Milton Santos. Ele vai considerar, para elaborar essa regionalização, o processo histórico de ocupação do espaço, né? O processo aí de colonização e ocupação do espaço geográfico, a transformação econômica e a densidade técnica, né? Então, aonde está a maior parte dos equipamentos técnicos do país? Segue, então, critérios ligados ao desenvolvimento do meio técnico, científico e informacional de cada região. Quando vocês estudaram, então, os diferentes meios aí, né, provavelmente na frente 2 de geografia, que vocês viram o meio natural, o meio técnico e o meio técnico científico e informacional. A gente comentou um pouco quando a gente falou da questão ambiental, né?
Quem traz esses conceitos é justamente o professor Milton Santos. Então, para fazer essa regionalização, ele vai levar em consideração, né, quais as regiões que estão mais avançadas no sentido do desenvolvimento do meio técnico científico e informacional, considerando então essa concentração técnica e científica. Por isso, inclusive, ele chama essa região em vermelho de região concentrada, né? E aí nós temos os 4 Brasis. Eu vou falar um pouquinho de cada uma, mas aí nós temos então a região da Amazônia, Centro-Oeste, Nordeste e região concentrada, que abrange o que seria, segundo o IBGE, a região Sudeste e Sul do país, tá? Bom, vamos falar rapidamente de cada uma das regiões, para não me estender muito também. O vídeo de hoje vai ficar bem breve e na semana que vem a gente finaliza esse capítulo. Então, nós temos aí a região concentrada, né, em amarelo, em vermelho, que, segundo o IBGE, seria a região Sudeste e Sul, né, e é onde a gente encontra a maior concentração do meio técnico científico e informacional do país, ou seja, a maior densidade de meios de transporte, comunicação, energia, rede urbana bastante desenvolvida. Então, isso tudo que está ligado, né, no desenvolvimento da técnica e da ciência alinhados, ou seja, a tecnologia, essa concentração desses equipamentos técnicos e tecnológicos, avançados meios de transporte, comunicação, uma rede urbana bem desenvolvida e bastante concentrada, está predominantemente nesta região. Por isso, ele denomina região concentrada. Temos a região Centro-Oeste, né, que seria, então, a região Centro-Oeste do IBGE mesmo, somada ao Tocantins, que, segundo o IBGE, estaria na região Norte, né? Então, nós temos aqui o Tocantins. É uma região de ocupação recente e moderna. Moderna no sentido da chegada das máquinas, principalmente na região rural, na área rural. Né? A gente sabe que aqui é uma região de expansão da agricultura ligada à mecanização, fertilizantes e agrotóxicos. Né? Então, essa região, ela cresce, ela se expande, né? Ela é ocupada posteriormente, então a gente tem uma ocupação recente, intensificada aí na década de 60, né? Então, enquanto a gente tem a ocupação da região Nordeste, parte daqui da região concentrada, desde 1500, iniciando essa ocupação, nós temos aqui uma ocupação mais recente, na década de 60, quando justamente chega essa mecanização, essa modernização da agricultura, né, que seria essas máquinas no campo, esses insumos, né, agrícolas para aumento da produtividade, que está aqui bastante presente nessa região. Uma forte ligação com a região concentrada e outros países do mundo, por quê? Esse processo de essa expansão agrícola, né, agropecuária, a chegada do que a gente chama do agronegócio, da agroindústria, né? Por que agroindústria? Porque está ligado com a maquinização no campo, né? E também o agronegócio, porque o intuito não é apenas produzir alimento. Na verdade, o menor deles é produzir alimento. Mas sim, o intuito aqui é predominantemente produzir insumos industriais, né? Matéria-prima para a indústria, produzir matéria-prima para exportação, principalmente. Num primeiro momento, a ocupação, o desenvolvimento da agricultura aqui nessa região centro-oeste, ela se inicia com o intuito de abastecer, né, as necessidades agrícolas da região concentrada, principalmente o que o IBGE chama de região sudeste. Né? Então, fornecer insumos agrícolas para as indústrias também e alimento para aqui, estado de São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, principalmente aqui, né, São Paulo e Rio de Janeiro, que necessitavam muito o processo de urbanização se expandindo e precisava de alguém produzindo alimento para todo aquele povo que ali vivia, passou a viver. Mas, posteriormente, o foco aqui da região centro-oeste deixa de ser apenas abastecer essa região, mas também a região concentrada, mas também fornecer matéria-prima para outros países. E a gente tem a região que mais produz, né, no sentido agropecuário, para a exportação, para exportar, certo?
melhora na estrutura técnica e social, grandes danos ambientais ao cerrado. Então, enquanto a gente tem uma melhora técnica e social, no sentido da vinda, né, da mecanização no campo, e aí a gente tem um aumento da produtividade, nós temos o crescimento das áreas urbanas, né, das capitais, principalmente aqui Goiás, temos a construção de Brasília na década de 60, Cuiabá, Campo Grande, né? As capitais aí dos estados se desenvolvendo, melhorando as condições sociais no sentido urbanístico, urbanizado da coisa, ao mesmo tempo nós temos grandes danos ao cerrado. Por quê? Porque essa área é de predomínio da vegetação savânica, né, que a gente chama aqui de cerrado, que foi grandemente devastado, destruído, para dar lugar às monoculturas, a essas plantações, né, a essas produções agrícolas que fazem uso de máquinas, fertilizantes, agrotóxicos, etc. Né? Então, nós temos um grande impacto ambiental com relação ao cerrado para dar lugar a esse agronegócio, a essa agroindústria, né? Região Nordeste, nós temos aí... Ops, tirei o cronômetro, fui ver o horário aqui, tirei. Temos o Nordeste, então, a região Nordeste, segundo o IBGE, né? Temos aí a mesma delimitação, de acordo com o IBGE, semelhante, os mesmos estados fazem parte dessa regionalização do professor Milton Santos e do IBGE. Trata-se de uma ocupação muito antiga, a gente sabe que o processo de colonização, ele se inicia e ele começa pelo litoral, né? Pelo litoral nordestino. Parte da economia está ligada à região concentrada, né? Então, nós temos indústrias para consumo da região centro-oeste, sudeste e sul, ou seja, a região concentrada. Então, as indústrias que aqui existem são para consumo de quem vive aqui, né? E uma agricultura irrigada, né? Principalmente aqui ao sul do Nordeste, na verdade, no Vale do Rio São Francisco, irrigada pelo próprio Rio São Francisco, que é o único rio permanente no lugar de rios intermitentes, né? Produzindo frutas para a exportação, principalmente. Nós temos índices de desenvolvimento humano, né, muito baixos, com grandes problemas com relação à sede, à fome e vários outros problemas sociais que a gente que existem aqui no Nordeste, ligados, inclusive, não apenas, mas também à questão da existência do sertão aqui, né? O semiárido nordestino, onde é muito difícil plantar alguma coisa, pois não chove, né? Passa, na verdade, meses sem chover. Então, é uma grande questão aqui que necessita, né, dessa atenção específica. A região Nordeste, na verdade, ela é muito plural também, né? Nós temos aí, seguindo um critério mais voltado às questões naturais, nós temos 4 sub-regiões da região Nordeste, né? Então, nós temos aqui, começando por essa área aqui do litoral, nós temos a Zona da Mata justamente porque é onde se encontra, ou pelo menos se encontrava, porque a maior parte já foi devastada, sendo substituída por plantações ou mesmo pelas cidades, porque a maior ocupação do território do Nordeste está aqui no litoral, né? Mas a Zona da Mata, porque é onde existia predominantemente a cobertura vegetal de Mata Atlântica, que é atlântica pela influência do oceano, justamente, né? Temos então essa Zona da Mata, uma zona úmida de terras férteis, onde se encontra a maior concentração da população do Nordeste. Depois nós temos a zona do Agreste, né? O Agreste, que é uma transição entre a Zona da Mata e o sertão nordestino. O sertão, então, nós temos uma região de clima árido, um clima semiárido, né? Então, nós temos a vegetação da caatinga predominante, e aí o Agreste, ele é essa transição entre a Zona da Mata, uma zona úmida, fértil, né? Para essa região aí seca, pouco fértil, né, do sertão nordestino. E, por fim, aqui entre o Piauí e o estado do Maranhão, nós temos a região do Meio Norte, que também se trata de uma zona de transição entre o sertão nordestino e a floresta amazônica. Então, a gente já entra aqui na região norte, a oeste aqui, já temos a região norte, né, a região da Amazônia. Então, nós temos essa transição aqui entre o seco e o úmido, né?
que é justamente esse meio norte, que é onde a gente encontra a floresta, a Mata dos Cocais, né? Quando falamos de vegetação, a Mata dos Cocais, onde há o predomínio de palmáceas, né? As palmeiras, nesse tipo de vegetação específico desse local do Brasil. E, por fim, a região da Amazônia, né? Nós temos aí, pegando a maior parte dos estados que são considerados pelo IBGE como norte, tirando aí o Tocantins, que passa, de acordo com a análise do professor Milton Santos, para o centro-oeste, né? Temos aí o meio técnico científico informacional menos desenvolvido do país, justamente por quê? Porque nós temos o predomínio da floresta, nós temos o predomínio do meio natural ainda, né? Restante no nosso território, né? Aumento da presença de aeroportos e hidrovias, né? Então nós temos aí esse desenvolvimento urbano industrial querendo chegar, querendo se expandir nessa região da Amazônia, com a criação de portos, estradas lá na década de 60, que não foram finalizadas, inclusive, mas aeroportos, hidrovias, só que isso gerando grandes conflitos com os interesses, né, esse interesse urbano-industrial com a vida das populações tradicionais, né, a população indígena, quilombola, ribeirinha, que vive na floresta, vive da floresta, né, e a destruição desse ambiente natural, a transformação do meio natural, implica numa transformação e num grande prejuízo, né, aos meios de vida, às formas de vida desses povos tradicionais, que também são cidadãos brasileiros, né? Olha que coisa, ter que chegar ao ponto de dizer isso, né? Mas é o que muitas pessoas acho que não trazem isso na consciência, né? De que, enfim, os povos tradicionais são cidadãos brasileiros e têm que ser respeitados, têm que ter seus direitos respeitados, inclusive o direito à terra que eles têm, né? E severos danos ambientais. Então, essa vinda porque aqui a gente se engana em achar que o estado de São Paulo, por exemplo, que é o estado mais urbanizado, mais industrializado, mais rico do país, cresceu assim de graça. Né? Esse crescimento aconteceu, se deu às custas da destruição do ambiente do meio natural. Aqui a gente tinha um predomínio de Mata Atlântica que hoje resta menos de 3% dessa vegetação original. Né? Então, para restar menos de 3%, onde estão as cidades, onde estão as plantações, onde estão os pastos, onde estão as indústrias, né? Isso tudo, para existir, aconteceu em detrimento da cobertura vegetal original, em detrimento do meio natural, né? Para surgir aí, para substituir o meio científico informacional, meio técnico científico informacional, substituindo o meio natural. Isso é bom? Isso não é? Isso tem os seus custos, né? Isso tem os seus prejuízos, que cabe aí a uma análise futura mais profunda, mas por hoje paramos por aqui. Na semana que vem nós continuamos, vou falar um pouco especificamente de algumas regiões da região sudeste, né? Algo que pode aparecer aí, alguns nomes, alguns conceitos que pode aparecer para vocês nas provas, principalmente aqui, né, das estaduais de São Paulo. E aí eu vou trazer então isso para vocês na aula que vem, beleza? Então é isso, bons estudos. Se precisar de mim, estamos aí. Tchau, tchau.